Nós estamos na terceira etapa do painel que nós criamos aqui para janeiro de 2022, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Nós já vimos no primeiro sábado do painel, no dia 15 de janeiro, a visão quântica do Evangelho de Jesus. Depois, no dia 22, nós tivemos Jesus e a visão do Evangelho. E hoje nós temos nossa relação com Jesus. Nós temos também um painel em fevereiro, mas nós hoje estamos tendo a alegria de contar com o nosso querido irmão, amigo, Humberto Vasconcelos, que é professor universitário, dirigente de casa espírita, expositor e articulista da doutrina espírita, atualmente integra a direção de 2 casas espíritas no Recife, a Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, e Humberto também instituiu essa instituição, a Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, e também integra a direção do Lar Teresa de Jesus, que é uma casa fundada em 1925. Humberto, você fique à vontade para falar, se quiser, um pouco sobre a fundação do Museu Peixotinho, que você tem aí brilhantemente no Recife. Fale sobre a sua ligação familiar com o Peixotinho, e nós estamos agradecendo muito, muito a sua presença, o aceite ao nosso convite. O Humberto é assíduo colaborador da revista Cultura Espírita. Ele foi muito parcimonioso apresentar o currículo dele, mas ele tem uma larguíssima folha de serviços, que nós já vimos aqui mais ou menos por essa amostra que ele nos deu. E nós tínhamos pedido a você, Humberto, para falar um pouco da sua relação com a estrutura familiar do Peixotinho e como surgiu o Museu Peixotinho aí no Recife. Por favor. Muito bem. Quero cumprimentá-los com muito carinho, com muito zelo, com muita emoção, falar para a casa de Deolindo Amorim, de Jorge Andréa, de César Reis, de Nádia Couto do Vale, e de tantos estudiosos, tantas pessoas com as marcas do Cristo evidentes, que trabalham em seu nome e pelo seu ideal. Para mim é motivo de grande alegria. E quando eu fico alegre, até pelo tema que nós vamos desenvolver, a nossa relação com Jesus, eu atinjo uma espécie de plenitude e consigo definir o que tento definir com o vocábulo retirado de João Cabral. É a palavra ancho. Eu fico ancho, melhor que cheio, ancho, amplo, largo, pleno. E é neste sentido que agora desejo orientar as minhas palavras, mas pelo menos para espantar um pouco o meu nervosismo inicial. Não, fique tranquilo. Fale do museu, que nós vamos fazer a prece e depois você fala sobre o tema. Bom. Tá bem? Bem, o museu é um memorial, por enquanto. Nós temos acervo, mas realmente é um memorial. Funciona na Fraternidade Peixotinho, aqui no Recife. Minha relação com Peixotinho é uma relação realmente muito rica, muito profunda. Sou casado com uma filha de Peixotinho há 62 anos. E durante um bom tempo dessa nossa convivência inicial, pelo menos até o ano de 1966, tive uma relação com Peixotinho, com Baby, com toda a família, e me identifica realmente hoje como um membro dessa comunidade. E Peixotinho, Baby, Sheila e todo esse pessoal
que surge em torno da mediunidade de Peixotinho tem conosco uma relação constante, o que muito nos honra, o que muito nos distingue. E estando aqui no Recife e instituindo o Peixotinho, a Fraternidade Peixotinho, como uma espécie de extensão do nosso Evangelho no Lar, que tem também 62 anos de existência, nós fundamos a Casa Espírita, exatamente porque nos deslocamos aqui para o bairro de Boa Viagem muito cedo, não havia casas espíritas na região, e então as pessoas, os espíritas que se aproximavam de nossa residência, frequentavam o nosso evangelho. E a nossa sala era bastante grande, mas não suficientemente grande para abrigar a todos. E depois que fomos, naturalmente, observando a maturidade dos trabalhos, a regularidade, sobretudo, dos trabalhos, começaram a chegar os encargos de uma casa espírita que, de certa forma, nos forçaram a abrir uma casa espírita exatamente neste núcleo, no centro do bairro de Boa Viagem, onde funcionamos há 34 anos. E, logicamente, mantemos a memória de Peixotinho neste memorial. Temos também um centro de documentação espírita funcionando anexo a este memorial e temos um acervo que vamos, aos poucos, disponibilizando para o maior conhecimento da vida e da obra desse grande trabalhador espírita, que foi realmente uma pessoa que, para mim, criou uma relação de pai com filho, e desde esse tempo realmente sou um trabalhador à sua disposição, tanto que hoje sou conhecido como seu biógrafo. De sorte que é esta a razão de ter me apresentado no Memorial Peixotinho, e é este o sentido de minha relação com este médium. Isso. Nós agradecemos muito, Humberto, esse seu depoimento, ainda que breve, mas que nos dá a extensão e a profundidade da sua relação direta, profunda, amorosa, tão espiritual com o Peixotinho e toda a família do Peixotinho. Uma parte aqui, uma parte aí no Recife, e o Peixotinho é uma referência para todo o Brasil espírita, e fora do Brasil também, uma referência de mediunidade com Jesus, com toda a lisura, todo o devotamento, toda a abnegação, de modo que, aproveitando este momento em que nós vamos entrar juntos em prece a Jesus, nós todos juntos, mestre querido, te rogamos inicialmente que envolvas o nosso querido Peixotinho nas tuas vibrações de amor, multiplicando-lhe os recursos dos quais ele fez tanto bem, ou fez tão bom uso quando esteve encarnado, e rogando-te ainda, mestre, as providências para que a felicidade espiritual possa estar sempre abrigada no coração e na mente de Peixotinho. Nós estamos, mais uma vez, mestre querido, tu bem o sabes, juntos aqui na casa de Deolindo Amorim, de Jorge Andréia, de Carlos Embaçaí, e de tantos outros queridos amigos e irmãos, Pedro de Camargo, Lauro Salles, José Jorge, que trouxeram esta casa e a mantêm do plano espiritual aqui aberta para os teus serviços, mestre. Neste instante, nós, ao te agradecermos a bênção de aqui estarmos na condição em que estamos, te rogamos as bênçãos especiais por sobre o nosso querido Humberto Vasconcelos, nosso querido irmão amigo, que nos vem falar, como sempre, com tanto amor,
da tua palavra, do teu evangelho e do teu exemplo. Juntos também nós te rogamos neste instante em que nosso pequenino coração abre-se diante do teu, para receber as bênçãos, como sempre, por sobre nossos humildes serviços, mas muito especialmente nós te rogamos um envolvimento profundo, amoroso, por sobre nosso querido irmão amigo César Soares Reis, que em breve estará de volta aqui conosco. Que a tua paz, mestre, o teu amor, a tua misericórdia possa envolver todo o planeta e, muito particularmente, a nossa reunião na tarde de hoje no ICEB. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Muito bem, meus queridos Humberto, amigos, isto. meus irmãos. Eu começo exatamente louvando a condição espírita. Que para nós é algo tão especial, meu Deus, que hoje não me vejo em outra posição senão a de procurar fazer por onde merecer ser um trabalhador espírita, ser uma pessoa que teve a felicidade de construir a sua família exatamente sob a orientação espírita. Costumo dizer que meus filhos não são santos, como eu não sou, mas todos têm a convicção espírita. E isto é algo realmente que me dá uma satisfação espiritual imensa. Eu acho que a condição espírita nos distingue e, ao mesmo tempo, nos assoberba. Exatamente porque ficamos com esse compromisso que é para nós inadiável de corresponder à expectativa desta convocação, a convocação de estarmos falando em nome de Deus, em nome de Jesus. Realmente nós nos legitimamos a falar de Jesus exatamente porque temos a consciência de que somos irmãos. Este é o primeiro grande ganho e a primeira grande responsabilidade que nós experimentamos realmente. E uma das nossas emergências, exatamente para nos darmos conta da grande responsabilidade que nos cabe, é exatamente a de vencermos ou começarmos a corrigir as nossas omissões antigas, os nossos débitos em relação ao muito que recebemos do nosso Pai, ao muito que recebemos da vida. É isso realmente que nos distingue de uma forma especial, pela convocação excelsa, pela confiança excelsa, mas nos assoberba e faz com que realmente nós resgatemos o sentido de emergência que nós perdemos ao longo, ao menos, desses 2 milênios em que vimos conhecendo aspectos da grande saga empreendida por Jesus de Nazaré, com os reflexos admiráveis que nós conhecemos graças à codificação espírita. Temos muitas dívidas em relação a Jesus, segundo nossa ótica. Uma dessas dívidas é a solidão que nós submetemos
a Jesus. Há 2000 anos, ele não encontrou espaço sequer para nascer. E ao preparar-se para o retorno, não havia sequer uma pedra onde reclinasse a cabeça. Na hora extrema, faltou-lhe a companhia dos discípulos. Então, o nosso encargo agora, na condição espírita, é resgatá-lo para um convívio sereno conosco. E é este realmente o empenho em que nos colocamos nesta cortina inicial, digamos assim, do trabalho que desejamos apresentar aos nossos queridos irmãos. Lembra-me, neste momento, de um livro antigo, porque os livros que estão arquivados em minha memória, e alguns deles nos restos de biblioteca onde me encontro, são antigos como eu sou antigo. Então, há um livro antigo que recebi de um querido amigo, ministro de um tribunal superior até o final de sua vida física, intitulado Sofrer e Amar, do padre João Moana. E esse livro é ilustrado pelo quadro do coração humano. Coração humano em forma de duas portas que estão fechadas. E no limiar da porta encontra-se a figura de Jesus, com a sua santa perseverança. Numa das mãos, ele traz uma candeia. E com a outra mão, ele procura bater à porta do coração humano. Um dos visitantes da exposição onde estava este quadro aproxima-se do autor e indaga por que razão ele não desenhou logo uma fechadura, porque Jesus, naturalmente, portador de todas as chaves, seria capaz de identificar a chave daquele coração e, de uma vez por todas, ingressar no coração do homem. E o autor modestamente informa que o coração humano não tem fechadura, tem ferrolho, tem aldraba, que só abre por dentro. Então, o grande peso que se precipita sobre nós é exatamente o de despertar a consciência humana para que esta visita perseverante de Jesus venha a ser exitosa, que ele possa, de uma vez por todas, penetrar em nosso coração, trazer a sua mensagem para o interior de nós mesmos, a fim de que nós nos convertamos em multiplicadores, vejam que felicidade, do seu amor, da sua dedicação, da sua humildade e de todas as marcas criativas que ele vem imprimindo em nossa vida e na própria humanidade toda, porque este é o seu objetivo durante estes 2 milênios e para nós espíritas, muito antes disso. Mas há um segundo tipo de solidão a que nós submetemos o nosso Mestre Jesus e corresponde também a um dos nossos deveres de lutarmos para que essa
solidão se dissipe na vida do nosso mestre, na sua visita, no seu estar conosco, para que ele, afinal, se sinta no mundo que guarda algumas compatibilidades com ele, um mundo que se prepara exatamente para repercutir de uma forma assim mais constante, mais verdadeira, as maravilhosas intenções, os maravilhosos ensinos desse mesmo Mestre Jesus. Esta segunda solidão reporta-se exatamente ao comportamento da plateia que recebeu o Mestre Jesus. Era uma plateia de crianças, era uma plateia indigente, ressurgindo de entre os mortos. Ele nos revela a vitória ou a soberania de sua vitória sobre o mal, mas para isso ele teve, de certa forma, de agachar-se para falar com aquelas crianças, para atender aos apelos e os caprichos daquelas crianças que não tinham realmente maturidade suficiente para ouvi-lo, para percebê-lo. Nem mesmo todos os seus discípulos, no primeiro momento, ao menos, lhe deram o conforto dessa vamos dizer, presença junto a ele para que ele não se sentisse tão solitário. Mas ele teve de apelar exatamente para histórias compatíveis com os seus esforços, exatamente para que sejam colimados de êxito os seus esforços. E então não temos o direito mais de estar importunando o Mestre Jesus com pedidos de milagres ou com requerimentos ou requisições para que sejam atendidas as nossas necessidades, digamos assim, materiais. Depois de feita este registro, eu queria falar um pouco exatamente sobre a codificação espírita, que se apresenta sobre o tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, exatamente para destacar a solenidade da codificação espírita. É algo que se comporta com aquela rigidez acadêmica do século XIX e com aquele tratamento de uma metodologia científica imposta pela disciplina do senhor Allan Kardec, mas que traz uma luz tão extraordinária para a humanidade que se converte em algo que tem uma solenidade própria. Eu me lembro, neste momento, de uma referência muito tocante, muito bonita, do Padre Vieira, nos seus muito conhecidos sermões, em que ele fazia a saudação a Maria. E, de certa forma, para explicar aquela majestade com que ele apresentava a figura de Maria, ele, por assim dizer, pedia até perdão, porque aquela solenidade não era algo construído pela sua retórica. Aquela solenidade era íncita em Maria, porque falar o nome de Maria é exatamente praticar um ato solene em si mesmo.
Eu acho que a codificação espírita realmente traz em si, carrega em si esta solenidade. Ouso dizer, inclusive, que pela primeira vez a unidade divina se apresenta em claridade solar para nós. É quando Deus se mostra por inteiro, rasgando o horizonte do espírito, porque naturalmente, enquanto a nossa intenção foi a intenção de vesti-lo com figuras materializadas, figuras reduzidas às formas da matéria, não logramos êxito, mas a partir do momento em que o identificamos como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós então o vemos rasgando os horizontes, ou abrindo os horizontes espirituais, conforme deseja o nosso querido Herculano Pires, em sua obra memorável, O Espírito e o Tempo. Como toda obra consistente, a codificação apresenta aquilo que os alemães chamam de Leitmotiv. Existe um Leitmotiv na codificação. Eu diria hoje, utilizando a linguagem do tempo, a codificação espírita tem uma grife. Esta grife se chama verdade. Tanto que quando os espíritos foram forçados, de certa forma, a criar uma figura que os representasse, eles escolheram a palavra verdade, não para se dizerem donos da verdade, mas para revelarem o seu compromisso com a verdade. E verdade não era um espírito individualizado, mas uma pleiade de espíritos exatamente comprometidos com essa grife, com esse leitmotiv da codificação, que é exatamente a verdade. Esta foi uma sugestão efetiva do método científico para que nós, ou para que a codificação espírita não caísse no logro das igrejas, porque se apresentassem realmente como donos da verdade, estariam irritando a consciência acadêmica do século XIX, como, na verdade, desde os iluministas havia esta percepção de que a religião não podia ser aceita exatamente porque se apresentava como dona da verdade. E é curioso isso, apresentando-se o espiritismo com esse leitmotiv da verdade, ao mesmo tempo, os espíritos nos chamam a atenção para que nós não viéssemos a pousar como donos da verdade. Em razão disso, nós não podemos ser reticentes, queridos amigos. O viés científico da doutrina espírita é exatamente o viés da verdade. E não somente da verdade como uma posse, como uma revelação, mas da verdade realmente como o resultado de uma busca permanente. É, na verdade, muito mais fascinante e menos perigoso buscarmos a verdade do que alimentarmos a presunção de termos a verdade, de termos conquistado a verdade. E é isso que nos dá ânimo, e é isto que nos faz comparecer diante de Jesus
com esta preocupação. Por isso, queridos amigos, devemos estar muito alerta para os ruídos que ouvimos ao nosso lado neste momento tão conturbado de nossa história, quando aparecem conceitos de ciência, muitas vezes nos colocam diante de uma ciência opinativa. Na minha opinião, é assim, meu Deus. E onde está a ciência? E onde está a busca da verdade, que é permanente para nós, que somos espíritos em marcha progressiva para o Pai? Então, é uma advertência que também pesa sobre os nossos ombros. É nos mantermos livres de sermos conduzidos ou contagiados por aquilo que o filósofo moderno chama de modernidade líquida, que nos impõe padrões nada virtuosos para, naturalmente, a excelência da missão ou da tarefa que nós trazemos como trabalhadores do espiritismo cristão. Mas espiritismo é também filosofia, e o aspecto filosófico da doutrina espírita remonta àquele conceito romano de filosofia que quer atingir aquilo que eles chamavam de causa causarum, a causa das causas. E isto significa para nós o despertar para o tempo do Espírito. E faz com que nós identifiquemos marcas antigas do Cristo. É o viés filosófico, é o viés da causa causarum, que nos leva a conhecer, a reconhecer, a identificar as marcas do Cristo antes, muito antes da manjedoura. Cristo, para nós, não é uma realidade que aparece apenas numa manjedoura de um estábulo abandonado, de uma cidade remota, ou de um ponto qualquer daqueles tempos em que ele se fez notado, pelo menos para uma parte da história. Cristo se antecipa de muitos séculos, de milênios, exatamente em relação à manjedoura. E isto nós sentimos, queridos amigos, ou somos convocados pela doutrina espírita a sentir, não consultando livros de história, porque nenhum deles tem a grandeza suficiente de abrigar a grande figura de Jesus. Porque, na verdade, Jesus não pode figurar no panteão de nenhuma sociedade. Ele é muito maior, realmente, do que isso. Então, identificamos as marcas do Cristo, exatamente empreendendo uma espécie de viagem para o interior de nós mesmos, como propõe o poeta Carlos Drummond de Andrade no seu magnífico poema O Homem e Suas Viagens. E é exatamente realizando esta viagem para dentro de nós mesmos, no supremo esforço do autoconhecimento, que nós identificamos de uma forma mais constante, mais presente, mais concreta, as próprias marcas de Cristo em nós mesmos. É exatamente fazendo aquela viagem interna em que nos vemos
pelo passado que também nós trazemos. A nossa convicção de que a vida é imperecível não decorre da ideia de acreditarmos numa vida verdadeira, numa vida futura, mas a de reputarmos como verdadeira a vida do Espírito, que é uma vida de agora, é uma vida de hoje, e é uma vida que vem de ontem, porque temos marcas, temos emoções arquivadas em nosso patrimônio histórico, em nosso patrimônio pessoal. E é evidente que as marcas desse patrimônio fazem com que nós também nos percebamos que nascemos muito antes do berço, como naturalmente vamos ultrapassar os limites do túmulo, no qual deixaremos o que pertence à terra, que é exatamente este corpo maravilhoso concedido pelo Pai, exatamente para que nós nos expressássemos neste momento de nossa vida. A codificação espírita também nos coloca diante da proposta da religião. O espiritismo não é uma religião, mas é religião por excelência. O aspecto religioso do espiritismo corresponde a um despertar de nossa condição filial diante de Deus. Ora, meu Deus, como isso é interessante. Porque é muito fácil nós reconhecermos a figura paterna, recorrermos à figura do nosso pai. Ele é fonte de provisão de todas as nossas necessidades, aquelas primeiras e todas as necessidades. Mais complexo é nos reconhecermos como filhos, porque daí decorre uma indispensável noção de dever. Ressalta para o espírita o sentido profundo das palavras de Paulo. Que admirável, Paulo! Como aprendemos a ler Paulo através exatamente da luz que jorra da codificação espírita. A vida é dom gratuito de Deus. A vida eterna é dom gratuito de Deus. Com que certeza o Pai investe no homem? Ele, o homem, um espírito fruto de sua criação, ainda não houvera feito nada por merecer a divina confiança, mas esta confiança lhe é reconhecida em função de sua genética, o direito de herança, uma verdadeira figura jurídica no início da criação. E este direito de herança realmente constitui um ato de criação. É exuberante o quadro em que o espírito se apresenta com esse viés religioso, porque religiosa é a própria vida, segundo categoriza o nosso muito querido Emmanuel, o grande exegeta do Evangelho de Jesus. Pois bem, queridos amigos, então a vida é ato religioso. A vida a vida é arte do encontro, como quer um outro poeta, o nosso velho Vinícius de Moraes, que diz de uma forma realmente de uma poesia densa. A vida é arte do encontro. Se ele tivesse usado o artigo definido, é a arte do encontro, ele quebraria o encanto poético dessa afirmação extraordinária que realmente transforma a vida ou interpreta a vida com uma, vamos dizer, finalidade religiosa, com seu viés religioso, sendo a vida um ato religioso.
Então, meus queridos amigos, eu indago, porque estou preocupado com isso, se estou sendo ouvido, ou estou sendo gravado, se a minha palestra está sendo percebida, porque houve tantos intervalos assim de silêncio, mas se alguém puder me responder que está tudo certo, eu gostaria de receber o conforto de que estou falando para o mundo, né? Está tudo certo, Humberto, você está falando. Pernambuco fala para o mundo. Está tudo certo, nós estamos vendo você e ouvindo você com muita atenção, acompanhando o seu coração, que sempre fala com essa genuína emoção a respeito do nosso mestre. Vamos continuar. Mestre Jesus. Muito bem. Então, meus queridos amigos, o Evangelho de Jesus, ele revela essa dimensão religiosa da vida. É um livro admirável, é um livro que frequentei e fiz alunos frequentarem, apesar de estar trabalhando em, naturalmente, escolas leigas, muitas vezes, mas quando tinha de tratar de qualquer aspecto da literatura universal, vinha capitaneando realmente esta literatura, o Evangelho de Jesus, através das dádivas poéticas extraordinárias que ele contém. Pois bem, então o Evangelho de Jesus para nós é este momento solene em que Jesus deflagra, segundo quer o nosso autor de Jesus, o Espírito e o Tempo, tá? Deflagra o horizonte espiritual na terra dos homens. E eu desejo tanto, queridos amigos, agora, dar uma espécie de mergulho num dos aspectos da doutrina espírita que mais me encantam. É a literatura espírita. Eu sou entusiasmado pela literatura espírita. Maravilha. Eu queria... Sei que não estou falando novidade nenhuma para vocês, até o nome de Herculano Pires me desapareceu da mente, mas voltou. E até me conforta isso. Estou olhando aí a minha querida Nátia, exatamente para reconhecer que estou falando de coisas que ela conhece. Eu não quero ter a vaidade de falar em coisas que os meus amigos não conhecem. Eu quero tratar de coisas que nós conhecemos. E é lógico, quando eu convido a este mergulho na literatura espírita, forjada pela língua portuguesa, a língua portuguesa que era considerada pela nobreza acadêmica da Europa como o túmulo das ideias. Pois é, em português, que as ideias originalíssimas, inéditas da existência espiritual, do destino da vida diferente dos desenhos teológicos, que se encontra na doutrina espírita, que se encontra no conhecimento, hoje traduzido para dezenas de idiomas, a partir de seu primeiro formato em língua portuguesa. E eu, então, trago para os meus queridos amigos relembrarem neste momento um trechinho do livro Emmanuel. É uma publicação lá do ano de 1938 da nossa FEB. E vejam com que dignidade o mestre Emmanuel se refere a Jesus. Jesus, cuja perfeição se perde na noite impersecrutável das eras.
É muita solenidade. E tem que ser impersecrutável mesmo. Inclusive com esta marca indelével da língua latina, per se. Exatamente porque está se falando de algo eminentemente solene. Jesus, cuja perfeição se perde na noite impersecrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena. Verifiquem que declaração realmente fantástica, consoladora para nós. Enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos, e assim como presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe oferecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. O que é extraordinário nos espíritos é que eles dizem esta coisa tão pomposa e tão marcante, que é uma peça literária, com a simplicidade de Deus, não abandone seus filhos. O Pai de amor não deixa sozinhas as suas criaturas. Nenhum de nós sequer vai desencarnar sozinho, porque existe sempre uma corte espiritual de benfeitores que estão a serviço do Senhor, estão hoje como estão há séculos e há milênios, exatamente cuidando desse trato maravilhoso do universo, onde nós estamos tentando realmente dar alguns passos efetivos para o nosso progresso espiritual. Esta obra é admirável, mas não podemos nos demorar nela, porque, na verdade, temos de prosseguir para terminar, apresentando uma outra doação do nosso querido Emmanuel, quando ele, fechando, vamos dizer, a cortina desse espetáculo que ele nos oferece com a citação que fiz, quando ele diz em Vinha de Luz, no capítulo 94, cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Eu agora me lembro do meu cunhado Gilbert Peixoto, que desencarnou há pouco tempo, filho mais velho do nosso querido Peixoto, e meu irmão, diante de uma informação dessas, cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Ouvindo isso, meu irmão Gilbert diria, puxa vida, era um hábito dele. Quando nós dizíamos alguma coisa, puxa vida. E eu me lembro dele nesse momento para dizer, puxa vida, que coisa consoladora. Temos, é o DNA, é a nossa genética divina. Por isso, meus queridos amigos, meus irmãos, na minha leitura, o Evangelho de Jesus
não é precisamente o livro sagrado, vamos dizer, tratado de uma forma muito especial pelas religiões tradicionais, guardado, que não pode ser discutido. Me lembro de minha Dinda, que não permitia que nós apontássemos as estrelas, do contrário, nasceria verrugas na ponta do nosso dedo, porque estaríamos apontando os domínios insondáveis do Criador. O Evangelho realmente não é isto, mas o Evangelho é um código de ética que tem o objetivo de humanizar o homem. Porque isso nós sabemos o que é. Talvez porque saibamos o que é desumanidade. Nós, então, nos descobrimos humanos e este é um reconhecimento da nossa genética divina. Sermos humanos, o objetivo do Evangelho é humanizar, pois, o homem. E para que nós nos beneficiemos de forma integral do roteiro luminoso do Evangelho, é preciso que nos libertemos de comportamentos estranhos, compatíveis com o nosso passado de crianças espirituais, mas incompatíveis com o nosso presente de herdeiros de um esforço civilizatório notável de 2 milênios. Para empreendermos esta longa e imperiosa viagem para dentro de nós mesmos, como quer a filosofia, mais do que simplesmente a filosofia socrática, porque já vem de longas eras este conceito gravado no espírito humano. Não se admite que o espírita adote comportamentos inadequados, fruto de uma escassa percepção da vida. E é mais uma vez Emmanuel que nos chama atenção para isso. Não podemos ser diante dos horrores, inclusive, de um período tão turbulento como este que nós vivemos, não podemos nos apresentar com ares de perplexidade, escandalizados, decepcionados, ou com comportamentos de temor, ou nos sentirmos derrotados pela tristeza, pela dúvida, ou mergulharmos nesse oceano de queixas que nós ouvimos de todas as direções, como se tivéssemos sido deserdados pelo nosso Pai. Deveremos nos apresentar na condição dessa plateia madura, porque não podemos desapontar mais uma vez o nosso Mestre Jesus, oferecendo-lhe uma plateia frágil, que não represente sequer este homem do século XXI. Ainda mais agora, beneficiados que temos sido pelas generosas luzes da doutrina espírita. O ato de Jesus, a exemplaridade de Jesus é a sua verdade. E a exemplaridade de Jesus é um somatório de inexcedível valor de atos de criação que transbordam ao seu tempo
que se espalham não somente pelos caminhos do planeta, mas pelo universo sem fim. Porque o evento Jesus, para nós, significa Deus em nós. Como o evento Moisés significou Deus para nós. É a revelação da unidade. Mas o evento Jesus é Deus em nós. E eu convoco mais um poeta para vir corroborar com a nossa afirmação. Deu-me Deus o seu gládio, porque eu faça a santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça, às horas em que um frio vento passa sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. E esta febre de além que me consome, e este querer grandeza, são seu nome dentro de mim a vibrar. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. É o velho Fernando Pessoa trazendo-nos esta marca do Deus em nós, que nos é impressa exatamente pelo Evangelho de Jesus. Mas percepções assemelhadas nós identificamos voltando na literatura espírita e vamos encontrar no queridíssimo e iluminado Leon Denis esta proclamação que muito revela as belezas e a pertinência da literatura espírita. Homens, reporto-me ao seu livro Grande Enigma. Aprendei a emergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. É ele que leva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade, da justiça, e é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto diário, que essa consciência ainda obscura se purifica e se ilumina. É a prece de todos os nossos dias. É o grande investimento na alma que todos nós fazemos quando mergulhamos nessas palavras e damos vida a essas palavras no território de nossa alma e, sobretudo, quando estamos falando para plateias de ouvidos que precisam realmente ser despertados para isso. Desse mesmo autor, no livro Depois da Morte, nós temos quanto às teorias que de Jesus fazem uma das três pessoas da Trindade, ou um ser puramente fluídico, uma e outra parecem igualmente pouco fundadas. Pronunciando estas palavras, de mim se afaste este cálice, Jesus revelou-se homem, sujeito ao temor e aos desfalecimentos. Como nós, sofreu, chorou. E esta fraqueza inteiramente humana aproxima-nos dele.
o faz ainda mais nosso irmão, tornando seus exemplos e suas virtudes mais admiráveis ainda. É por isso, queridos amigos, que nós realmente não podemos fugir desta cogitação da humanidade de Jesus, porque esta é a parte mais tocante do seu sacrifício. É humanizar-se exatamente para experimentar as próprias dificuldades da condição humana e transmitir para nós a ideia de que, apesar disso, nós temos sim a possibilidade de superar as nossas contingências, exatamente pela condição humana. Então, queridos amigos, esta é a missão da doutrina espírita, a de permitir que Jesus, de uma vez por todas, ingresse no coração da humanidade. Como está ausente, meu Deus, como é pertinente a queixa de um religioso de nossa terra que identifica um comportamento cristofóbico nos dias de hoje. Mas como isso é representativo no momento em que se identificam aqueles que devem prosseguir sua jornada sob a inspiração de Jesus, neste nosso planetinha camarada, como queria o poeta Vinícius de Moraes, que é exatamente a nossa terra. Ao cristianismo, meus queridos amigos, nada faltou. As ideias cristãs foram construídas e consubstanciadas nos livros do Novo Testamento, exatamente com as potências da alma sublime. Ele, por assim dizer, foi construído com todos os ensinamentos disponíveis, com todo o conhecimento disponível a seu tempo. É esta a razão pela qual o Evangelho é imperecível, porque ele não está impregnado somente das notícias de uma possível e episódica, certamente, mergulho, um episódio do mergulho histórico ou geográfico, ou representando a cultura de um povo. Ele realmente reflete todo o conhecimento disponível naquele momento da história. Além disso, contou com a colaboração ao longo dos séculos dos espíritos iluminados, cuja vida e obra marcaram a terra como seara abençoada do Pai. Por isso, o Evangelho é atualíssimo e tem este condão de atualizar-se, porque ele simplesmente não representa um conhecimento do passado, mas é uma luz que se projeta sobre o futuro da própria humanidade. Também ao Espiritismo nada faltou. Foi codificado por Allan Kardec, inteligência forjada nos valores do Espiritismo e na sabedoria da admirável pleiade de iluministas de todos os matizes. Alma corajosa e consciente da grande responsabilidade que lhe foi confiada por Jesus de Nazaré, em missão de consolação
e esclarecimento definitivo. Ele é portador do Consolador prometido pelo Mestre. A codificação espírita também está apoiada na experiência de cientistas de escola, de mestres do pensamento que há séculos se dedicam à tarefa de reforçar e completar as lições do Evangelho. Este foi outro dos grandes exemplos de Kardec, que deixou, com a sua confiança na verdade do Espírito, que aos cientistas coubesse a tarefa da ciência. E ficou empreendendo, vamos dizer, a grande estrutura lógica da doutrina espírita e deixando que os cientistas trabalhassem em seu campo para chegarem às brilhantes notícias que deram ao espiritismo, à literatura espírita, esta base científica representada pelos grandes autores que nós conhecemos. E no Brasil, esta obra é reforçada por uma obra mediúnica inigualável que, naturalmente, a todos nos encanta. Fundamentalmente, ao cristianismo, até hoje, faltaram, infelizmente, os cristãos. Mas não devemos permitir que ao espiritismo faltem os espíritas. Por isso que, neste momento, fazemos 2 proposições para encerrar este momento de nossa palestra. A primeira proposição é esta: quanto de Cristo você tem? E a segunda proposta ou proclamação é esta: quanto de Cristo você é? Com essas 2 propostas, encerramos esta primeira parte e nos colocamos à disposição da organização do encontro. Obrigada, Humberto. Obrigada, Humberto. Nós estamos aqui com uma proposta também para você. Nós podemos ter um pequeno intervalo, agora de uns 10 minutos. Você toma seu cafezinho aí, que a Silvia oferece e tudo. E então nós vamos depois passar a umas perguntas que já estão aqui no nosso chat. Se você concorda, nós vamos a esse pequeno intervalo. Inteiramente. Então, até já. Obrigada por essa primeira parte, que é um encantamento para o nosso coração vindo do seu. Obrigado. Você sempre fala com tanta emoção, tanta verdade de Jesus para nós. Até já. Até já.